Hoje vou lhes contar a história extraordinária de uma mulher singular, uma pioneira audaciosa que não apenas desafiou as crenças arraigadas e as convenções sociais de seu tempo, mas que efetivamente reescreveu as regras do esoterismo como era conhecido, deixando uma marca indelével e transformadora na espiritualidade moderna. Seu nome é Helena Petrovna Blavatsky, uma figura fascinante, envolta em um véu de misticismo profundo, palco de inúmeras controvérsias e impulsionada por uma busca incessante e apaixonada pela verdade última. Quem foi verdadeiramente Madame Blavatsky, essa alma enigmática? Que conhecimentos arcanos e segredos ancestrais ela desvendou durante suas extensas e intrépidas viagens pelos cantos mais remotos do globo? Seria possível que uma única mulher, com sua determinação férrea e visão penetrante, pudesse alterar tão drasticamente o curso do pensamento esotérico ocidental e mundial? Nesta jornada, vamos desvendar como sua vida extraordinária e suas obras monumentais moldaram uma nova e revolucionária forma de compreender o universo espiritual, uma perspectiva complexa e multifacetada que ainda hoje inspira, influencia e desafia milhares de buscadores da verdade ao redor do globo. Ela é a mente visionária por trás da fundação da Sociedade Teosófica. Ela é a força indomável que rompeu as barreiras do conhecimento estabelecido, questionando dogmas científicos e religiosos. Ela é a exploradora intrépida que mergulhou sem receios nos mistérios mais profundos do oculto. Isto é, Helena Petrovna Blavatsky, a mulher que reescreveu o esoterismo. Helena Petrovna Blavatsky, cujo nome de solteira era Helena von Hahn, nasceu em 12 de agosto de 1831, na cidade de Yekaterinoslav, hoje Dnipro, que pertencia ao Império Russo e atualmente integra a Ucrânia. Ela veio ao mundo no seio de uma proeminente e culta família da aristocracia russa, com linhagens nobres tanto do lado paterno quanto materno. Desde tenra idade, a jovem Helena demonstrou um interesse precoce, intenso e incomum pelo oculto, pelo misterioso, por lendas folclóricas e por tudo aquilo que transcendia a explicação racional e mundana, revelando habilidades psíquicas que espantavam e intrigavam seus familiares. Sua mãe, Helena Andreyevna von Hahn, conhecida pelo pseudônimo literário Zenaida Erriva, uma romancista de considerável renome na Rússia, e sua avó materna, a princesa Helena Pavlovna Dolgorukova, uma mulher erudita, com profundas inclinações místicas e versada em saberes esotéricos, desempenharam papéis cruciais na formação de sua mente inquisitiva e na nutrição de sua sede insaciável por conhecimento não convencional. Ainda muito jovem, após um casamento breve e conturbado aos 17 anos com Nikifor Blavatsky, um general consideravelmente mais velho, do qual reteve o sobrenome, Helena revelou-se uma viajante incansável e destemida, abandonando o marido e iniciando um período de quase 20 anos de perambulações pelo mundo. Relatos, alguns envoltos em lendas e outros mais documentados, indicam que ela percorreu vastas extensões da Europa, Américas, do Norte e do Sul, Ásia, incluindo a Índia e o misterioso Tibete, onde teria passado anos em treinamento, e África, numa peregrinação constante em busca de mestres espirituais, tradições ancestrais e conhecimentos ocultos. Seu espírito indomavelmente nômade, sua aversão às convenções sociais e sua insaciável sede por respostas a levaram a contatar importantes figuras do cenário esotérico da época, desde médiuns e ocultistas a estudiosos de tradições diversas. Mais do que isso, suas viagens permitiram que ela, segundo seus próprios relatos, bebesse diretamente da fonte das tradições espirituais mais antigas e secretas do planeta, absorvendo ensinamentos que moldariam seu futuro e sua monumental obra. É precisamente neste período efervescente e misterioso de sua vida que os relatos sobre seus contatos com enigmáticos mestres espirituais, conhecidos como Mahatmas,
Adeptos ou mestres ascensionados, seres de grande sabedoria e poder, supostamente membros de uma fraternidade oculta que guia a evolução da humanidade, começam a permear sua biografia, adicionando uma camada ainda mais profunda de mistério à sua jornada. Blavatsky afirmava categoricamente que esses seres, detentores de uma sabedoria transcendental e com quem mantinha comunicação, lhe transmitiram conhecimentos arcanos e segredos cósmicos sobre a origem do universo e do homem. Esses ensinamentos, segundo ela, seriam a base da teosofia, e ela se encarregaria mais tarde de revelar parte deles ao mundo ocidental, ávido por novas perspectivas espirituais, mas também cético e materialista. Em 1875, um marco crucial em sua trajetória e na história do esoterismo moderno, Helena Blavatsky, juntamente com o coronel Henry Steele Olcott, um advogado e jornalista interessado em espiritualismo, e William Quan Judge, um jovem advogado também fascinado pelo oculto, fundou a Sociedade Teosófica na cidade de Nova York, um caldeirão de novas ideias e movimentos espirituais. O objetivo primordial desta nova e ambiciosa organização era promover o estudo da teosofia, termo que significa sabedoria divina, do grego theos, Deus, e sofia, sabedoria, uma filosofia espiritual abrangente que Blavatsky descreveu como uma síntese harmoniosa e profunda entre ciência, religião e filosofia, buscando as verdades universais que as unem. A missão da Sociedade Teosófica foi estabelecida sobre 3 princípios fundamentais, que continuam a guiar seus membros até hoje: formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, promovendo a tolerância e a compreensão mútua, encorajar o estudo comparado de religião, filosofia e ciência, buscando os elos comuns, as verdades subjacentes e a sabedoria essencial presentes em todas as grandes tradições espirituais e sistemas de conhecimento. Investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano, desvendando os mistérios do universo interior e exterior, e explorando as potencialidades psíquicas e espirituais adormecidas na humanidade. A teosofia, importante ressaltar, não se apresentava e nem se apresenta como uma nova religião, com dogmas e rituais fixos. Pelo contrário, propunha-se como uma profunda reinterpretação e um resgate das verdades universais e eternas que, segundo Blavatsky e seus mestres, subjaziam a todas as grandes religiões, mitologias e tradições filosóficas da antiguidade, constituindo a fonte primordial de todas elas. No cerne desta doutrina revolucionária estava a ideia de uma sabedoria perene, a filosofia perennis ou religião sabedoria, um corpo ancestral e unificado de conhecimento espiritual que teria existido desde tempos imemoriais, preservado e transmitido secretamente através de uma cadeia ininterrupta de iniciados, adeptos e mestres ao longo das eras, e do qual a teosofia seria uma expressão moderna. Um dos marcos mais significativos na vida e obra de Blavatsky, consolidando sua reputação como uma erudita do ocultismo, foi sem dúvida a publicação de sua monumental obra Isis Sem Véu, uma chave mestra para os mistérios da ciência e teologia antigas e modernas, originalmente Isis Unveiled, em 1877. Este livro colossal, dividido em 2 volumosos tomos, o primeiro focado na ciência e o segundo na teologia, mergulhava profundamente nas raízes ocultas da religião e da ciência, desafiando corajosamente tanto as visões estritamente materialistas da ciência da época, que negavam qualquer realidade espiritual, quanto às crenças dogmáticas, supersticiosas e limitadoras das religiões organizadas, especialmente o cristianismo ocidental. Em Isis Sem Véu, Blavatsky argumentava com veemência e uma profusão de citações que as civilizações antigas, com destaque para o Egito, a Índia e a Caldeia, possuíam conhecimentos místicos,
filosóficos e científicos muito mais avançados e profundos do que a humanidade moderna sequer podia conceber, e que a chave para esses saberes residia no simbolismo e nas tradições iniciáticas. Contudo, sua obra magna, e indiscutivelmente a mais influente e complexa, viria a ser a Doutrina Secreta, a síntese da ciência, religião e filosofia, originalmente The Secret Doctrine, publicada em 1888, também em 2 extensos volumes, Cosmogênese e Antropogênese, com um 3º volume póstumo. Neste texto denso, intrincado e profundamente esotérico, Blavatsky aprofunda-se na cosmogênese, a origem e evolução do cosmos, e na antropogênese, a origem e evolução da humanidade, sob uma perspectiva ocultista, apresentando o que ela afirmava serem as verdades espirituais primordiais e universais, baseadas em um manuscrito arcaico chamado As Estâncias de Dzyan, ao qual teria tido acesso. Conceitos complexos como os 7 raios, as hierarquias de seres espirituais, as raças raiz, descrevendo longos ciclos evolutivos da humanidade, as rondas planetárias, e a ideia fundamental de que o universo e tudo que nele existe opera em vastos ciclos de manifestação, manvantaras, e dissolução, pralayas, ou seja, de evolução e involução, são temas centrais e revolucionários desta obra monumental. Ela detalhou o conceito das raças raiz, segundo o qual a humanidade atravessou e ainda atravessará distintas e longas etapas evolutivas, tanto espirituais quanto físicas, em seu caminho de retorno à fonte divina. A doutrina secreta foi recebida, como era de se esperar, com uma mistura de profundo ceticismo, acusações de plágio e incompreensão em certos círculos acadêmicos e religiosos, e com fervor, admiração quase reverencial e intenso estudo em outros, especialmente entre os buscadores espirituais e ocultistas. Para muitos, Blavatsky havia escancarado uma porta para um tipo de conhecimento até então velado ou fragmentado, que mesclava de forma magistral elementos de antigas tradições orientais, como o hinduísmo, Vedanta, Samkhya, o budismo, especialmente o Mahayana e o Vajrayana tibetano, e o zoroastrismo, com o gnosticismo, o hermetismo, a cabala e uma nova e arrojada visão do destino cósmico e espiritual da humanidade. Apesar de sua crescente influência intelectual e do impacto inegável de suas obras, Helena Blavatsky não esteve, de forma alguma, isenta de severas críticas, acusações e amargas controvérsias que a perseguiram durante grande parte de sua vida pública. Suas ousadas afirmações sobre o contato direto e contínuo com mestres espirituais invisíveis para a maioria, os Mahatmas, que supostamente lhe ditavam trechos de suas obras e orientavam a sociedade teosófica, e sua alegada capacidade de realizar fenômenos paranormais, como a produção de sons astrais, os sinos astrais, a materialização e desmaterialização de objetos, aportes, e a precipitação de cartas dos mestres, foram recebidas com grande ceticismo, desdém e até escárnio por muitos, especialmente pela imprensa sensacionalista e pela comunidade científica predominantemente materialista da época. Em particular, sua estadia na Índia durante a década de 1880, para onde transferiu a sede da Sociedade Teosófica junto com Olcott, atraiu a atenção indesejada da recém-formada Sociedade para Pesquisas Psíquicas, Society for Psychical Research, SPR, sediada em Londres. Após uma investigação conduzida por Richard Hodgson, baseada em grande parte nos testemunhos de Emma e Alexis Coulomb, ex-funcionários da Sociedade Teosófica que se voltaram contra Blavatsky, a SPR publicou um relatório em 1885, o relatório Hodgson, que a acusava de fraude elaborada, de ser uma espiã russa e uma impostora engenhosa, alegando que os fenômenos e as cartas dos mestres eram fraudulentos. Embora essas acusações, contidas no relatório Hodgson,
nunca tenham sido conclusivamente provadas em um tribunal ou por meio de investigação imparcial e tenham sido posteriormente questionadas, criticadas por suas falhas metodológicas e, em certa medida, refutadas por outros pesquisadores, incluindo uma retratação parcial da própria SPR décadas mais tarde, em 1986. Elas, sem dúvida, mancharam profundamente a reputação de Blavatsky e da Sociedade Teosófica em determinados círculos, causando um dano considerável à sua credibilidade e um sofrimento pessoal imenso à fundadora. No entanto, para seus leais seguidores e admiradores, que testemunharam sua erudição, sua dedicação altruísta e, para alguns, a realidade de seus fenômenos, Blavatsky continuou a ser vista como uma mensageira da verdade, uma leoa incompreendida e caluniada, uma visionária que havia desbravado um caminho árduo, mas luminoso, em direção ao conhecimento superior e à sabedoria ancestral. A Sociedade Teosófica, apesar dos ataques e escândalos, demonstrou uma notável resiliência, continuou a crescer e a se expandir internacionalmente, com lojas e filiais sendo estabelecidas em diversas partes do mundo, da Europa à América, e especialmente na Índia. Lá, a teosofia encontrou terreno particularmente fértil entre intelectuais e nacionalistas indianos que buscavam uma alternativa espiritual e filosófica ao colonialismo cultural e religioso imposto pelo Ocidente, contribuindo para o renascimento do orgulho pelas próprias tradições orientais. Blavatsky passou seus últimos anos de vida em Londres, onde se estabeleceu em 1887, dedicando-se com uma energia quase sobre-humana, apesar da saúde debilitada, a consolidar e expandir a Sociedade Teosófica, fundando a Loja Blavatsky e a seção esotérica da sociedade. Além de continuar escrevendo prolificamente artigos para sua revista Lucifer, ensaios e livros como A Chave para a Teosofia e A Voz do Silêncio, que persistiam em desafiar as normas sociais, religiosas e científicas estabelecidas, ela também se dedicou a instruir um círculo mais íntimo de estudantes. Sua saúde, já fragilizada por décadas de viagens extenuantes, trabalho intelectual intenso, as constantes controvérsias e uma série de doenças crônicas, como a doença de Bright e complicações cardíacas, começou a se deteriorar rapidamente. Elena Petrovna Blavatsky faleceu em 8 de maio de 1891, em Londres, aos 59 anos, durante uma epidemia de gripe. Ela deixou para trás um legado complexo, multifacetado, controverso e, para muitos, imensurável. Um legado que não apenas perdura vibrantemente até os nossos dias, mas que, como previsto por alguns de seus seguidores, parece ganhar ainda mais relevância e ressonância no conturbado e sedento cenário espiritual do futuro. O impacto de Elena Petrovna Blavatsky transcende e muito os círculos estritamente esotéricos ou teosóficos. Sua influência seminal pode ser percebida, direta ou indiretamente, em movimentos espirituais, filosóficos e culturais tão diversos quanto o movimento da nova era, New Age, que bebeu fartamente de seus conceitos, o ocultismo moderno em suas várias vertentes, incluindo ordens iniciáticas que surgiram posteriormente. O pensamento de figuras como Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, Alice Bailey, e até mesmo em artistas e escritores como Wassily Kandinsky e W.B. Yeats. Seu trabalho foi crucial para o significativo renascimento do interesse pelas tradições espirituais orientais no Ocidente, que ela tanto ajudou a popularizar e a tornar mais acessíveis. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a Linguagem do Invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Para alguns, ela foi uma figura profética, uma mestra espiritual genuína, uma visionária muito à frente de seu tempo,
que corajosamente tentou reconciliar e unir o conhecimento científico emergente com a sabedoria espiritual ancestral, buscando uma síntese grandiosa e coerente que pudesse responder aos anseios mais profundos da alma humana. Para outros, no entanto, especialmente seus detratores, não passou de uma charlatã habilidosa, uma plagiadora astuta, uma mistificadora que se aproveitou com inteligência do crescente fervor místico e da credulidade de sua época para tecer suas elaboradas narrativas e angariar seguidores. Helena Blavatsky foi inegavelmente uma figura profundamente controversa e polarizadora, amada e reverenciada por uns, rodeada e difamada por outros. Mas foi também, e talvez acima de tudo, uma mulher de coragem indomável e intelecto formidável, que dedicou integralmente sua vida, com paixão e sacrifício, a uma busca fervorosa e incansável pela verdade, com V maiúsculo, uma verdade que, em sua convicta opinião, fundamentada em suas experiências e nos ensinamentos recebidos, transcendia as fronteiras limitadoras das religiões organizadas, com seus dogmas e sectarismos, e os paradigmas restritos da ciência convencional de seu tempo, com seu materialismo e ceticismo redutor. Para Blavatsky, o mundo manifesto, o universo que percebemos através dos nossos sentidos físicos, não era apenas aquilo que podia ser visto, tocado, pesado e medido. Era, em sua essência mais profunda, apenas a casca exterior de uma realidade muito mais vasta e complexa, uma intrincada e dinâmica teia de forças espirituais sutis, energias ocultas em diferentes planos de existência e verdades ancestrais veladas pelo véu da ignorância e da ilusão material, Maya. Um universo de mistérios e maravilhas que apenas os mais corajosos, persistentes, intelectualmente honestos e puros de coração, aqueles dispostos a desafiar o status quo e a embarcar na jornada interior, poderiam começar a desvendar e compreender. Então, quem foi realmente Helena Petrovna Blavatsky? Uma mensageira dos mestres, uma visionária incompreendida, muito à frente de sua época, trazendo uma luz necessária para um mundo em transição, ou uma enigmática e complexa tecelã de mistérios, talvez grandes demais para serem completamente compreendidos ou aceitos pela mente comum, presa às suas próprias limitações? A resposta talvez resida em algum lugar entre esses extremos, ou talvez transcenda essa dualidade. Hoje, mais de um século após sua morte, sua influência permanece vibrantemente viva e continua a se expandir, não apenas nos círculos do ocultismo e da teosofia, mas também inspirando todos aqueles indivíduos e grupos que buscam apaixonadamente a esquiva, porém fundamental, conexão e síntese entre ciência, religião e filosofia, na esperança de encontrar uma compreensão mais holística, profunda e significativa da existência humana e do cosmos. Ela é a ponte que conectou as sabedorias milenares do Oriente com a mentalidade inquisitiva e muitas vezes cética do Ocidente. Ela é a voz tonitruante que desafiou audaciosamente o pensamento convencional, os dogmas religiosos e o materialismo científico de sua era. Ela é a chama imortal que deixou um legado indelével, ainda que por vezes oculto e mal compreendido, nas profundezas sombrias e luminosas do esoterismo mundial. E eu sou Noah Elhaz. E esta foi a história de Helena Petrovna Blavatsky, a mulher que reescreveu o esoterismo. Saudações mais que especiais e minha profunda gratidão a todos os incríveis membros do canal que tornam este trabalho possível. Érica Rosa Trindade, Caminho do Meio, Rúbia Amorim Soares, Dan Gardea, Selvin Pérez, Laude Duran, Prener, Kuan, Rosalinda Velasquez, Álvaro Medina. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima jornada de descobertas.